Boa noite, estamos de volta agora para apresentar a quinta e última palestra dessa série de palestras. Nessa ocasião vamos apresentar plataformas e serviços de estudo de mercado no contexto da cidade digital. Meu nome é Thiago Jardim, o evento realizado pelo IMET, Instituto Metropolitano de Engenharia e Tecnologia de Minas Gerais, com fomento do CREA, apoio institucional do CONFEA, CREA Júnior Mútua da Universidade UNA. A gente abordou neste módulo 2 a análise de Londres, a análise de São Paulo, tivemos uma conversa com Antônio Ling, editor-chefe do portal Caos Planejado, realizamos uma análise da dinâmica do mercado imobiliário, né? E agora chega a última e fim palestra sobre cidade digital. Aqui vamos abordar cidades inteligentes, tecnologia e banco de dados, ferramentas de análise de mercado, ferramentas de viabilidade, para estudo de viabilidade, cidade digital e o metaverso. Então, o que possibilita ter cidade digital e plataformas de estudo de mercado e viabilidade para a construção civil são os avanços da tecnologia de informação, de hardware, que são os equipamentos, né? E software, que são os aplicativos, né? Então, em hardware temos capacidade de coleta e armazenagem de dados, poder de processamento das máquinas, velocidade de tráfego de dados via internet, sensores, câmeras e dispositivos conectados à internet. Na parte de software temos avanços nas linguagens de programação e armazenagem de dados, otimização do formato de arquivos, aplicativos e softwares customizados. Então, a cidade digital é um dos fundamentos para cidades inteligentes, né? Todos esses aparelhos, dispositivos e capacidade de armazenar dados, né, de processar também, a questão da internet, o tráfego de dados e tudo, tem favorecido o surgimento de cidades inteligentes, né? Elas geram grandes quantidades, as cidades em si geram grandes quantidades de dados que podem servir para orientar a administração pública, empreendedores e consumidores. As cidades inteligentes são as que usam dados e tecnologia para que seus agentes tomem melhores decisões. As aplicações inteligentes podem ser distribuídas em basicamente 7 domínios que afetam múltiplos aspectos da qualidade de vida. São eles a mobilidade, segurança, assistência médica, energia, saneamento, habitação e desenvolvimento econômico e engajamento da comunidade. Então, em relação à mobilidade, as cidades inteligentes, elas coletam informações de transporte público em tempo real, pagamento digital do transporte público, né? Você pode pagar com o leitor do cartão no celular mesmo, né? Para metrô, no Rio de Janeiro, por exemplo, já tem. Veículos autônomos, né? Veículos que se locomovem sem necessidade de um motorista, sinais de trânsito inteligentes que otimizam a dinâmica de semáforos e limites de velocidade, precificação de congestionamento, que são taxas para o uso de carro particular em determinadas áreas durante horários de pico de demanda ou ambos,
Oferta de transporte público adaptável à demanda, que se mede a demanda, então oferta-se o transporte público em acordo com o que está sendo demandado, para não haver desperdício e otimizar o tempo, né, e os custos. Estacionamento inteligente, sistemas que orientam os motoristas diretamente para as vagas disponíveis, né? Então isso evita o motorista ficar indo para lá e para cá, queimando combustível, né? Reserva de serviço de transporte online, público ou privado, né? Tem o Uber como exemplo. Compartilhamento de carro e bicicleta. Informações em tempo real sobre preço, horário e opções de transporte em vários modais. GPS com informações das rotas em tempo real, se tem acidente, se tem trânsito elevado, né, congestionamento, se tem obra, alguma coisa assim que informa os condutores. Otimização de delivery para ter poucos veículos com maior carga. Caixas de entrega em locais onde as pessoas podem retirar pacotes usando códigos de acesso individual enviados para seus dispositivos móveis, etc. Todos esses itens que afetam a mobilidade, elas causam em média uma redução de 15 a 30 minutos de trânsito diário das viagens das pessoas, e uma redução de 10 a 15% da emissão de greenhouse gases, né, gases de efeito estufa, de acordo com McKinsey Global Institute. Na área de segurança, policiamento preditivo com a utilização de Big Data e análises que inclui monitoramento de redes sociais para prever com maior precisão onde e quando crimes poderão acontecer. As cidades já fazem isso. Mapeamento do crime em tempo real, onde que os crimes foram sendo reportados, localizados, podem ser acessados em tempo real pelos agentes de segurança. Detecção de tiro com tecnologia acústica, vigilância inteligente com reconhecimento facial e de placas de veículo. Otimização de resposta a emergências, câmaras usadas no corpo de policiais que transmitem as imagens e gravam as imagens pela internet, né? E armazenam em um repositório que pode ser acessado por todos. Então, sistema de alerta precoce de desastres, aplicativos pessoais de alerta e resposta de emergência, como se cada pessoa tivesse o aplicativo, pudesse acionar a polícia, o bombeiro para a emergência. Sistema de segurança e alerta residencial, inspeções de edifícios baseadas em dados, tecnologia para monitorar e, quando necessário, direcionar multidões para garantir a segurança. Então, essas medidas geram uma diminuição de crimes de 30% a 40% e aumento de resposta de emergência entre 20% e 35%. Na área de assistência médica, temos tecnologias de telemedicina, monitoramento remoto de pacientes, aparelhos que monitoram o estilo de vida pessoal, né, se está fazendo exercício, se não está, alertas de primeiros socorros, informações sobre a qualidade do ar em tempo real, vigilância de doenças infecciosas, intervenções de saúde pública baseadas em dados, saúde maternal e infantil, saneamento e higiene, pesquisa e agendamento de atendimento online, sistemas integrados de gerenciamento de fluxo de pacientes entre clínicas e hospitais. Um sistema integrado em rede. Então, isso tem gerado de 30 a 300 vidas preservadas por ano em cidades com 5 milhões de habitantes, de acordo com o McKinsey. Energia e eletricidade. Sistemas automáticos que otimizam o uso de energia em edifícios e o trânsito de veículos em estacionamentos. Acompanhamento e otimização do consumo de energia residencial usando termostatos inteligentes, dispositivos eletrônicos programáveis e controláveis remotamente,
Iluminação pública inteligente e energeticamente eficiente, conectada e equipada com sensores que otimizam o brilho e reduzem as necessidades de manutenção. Smart grids, que são redes de fornecimento de energia, né? Os cabos de transmissão e tudo, inteligentes. Sistema automático de distribuição e precificação para controle de demanda. Tá? Então, que é parte desses Smart Grids. O Smart Grid, no caso, ou seja, a microrede, do Instituto de Tecnologia de Illinois, a faculdade onde eu formei, foi uma das primeiras a implementar uma microrede inteligente de fornecimento de energia. E é até hoje reconhecido lá nacionalmente, porque é uma rede inteligente e autossustentável. É um sistema de energia autossuficiente que atende a microárea lá do campus universitário. Você tem aqui os prédios do campus e aqui a distribuição da rede de energia. O sistema é alimentado por energia distribuída, incluindo painéis solares, turbinas eólicas e geradores. Incorpora armazenamento de energia com baterias, estações de carregamento de veículos elétricos. A microrede pode desligar-se da rede central de Chicago e operar de forma independente, não estando vulnerável ao sistema da cidade, né? A microrede é inteligente, seu cérebro central, o controlador, gere os geradores, as baterias e o sistema de energia dos edifícios automaticamente com medições adaptáveis à demanda. No saneamento, água e resíduos, né? Acompanhamento de consumo da água, tecnologias que fazem isso, né? Detecção e controle de vazamento, irrigação inteligente usando a análise de informações como clima local, condições do solo, tipo de planta e assim por diante, para eliminar regras desnecessárias, monitoramento do consumo e da qualidade de água, né? Já foi mencionado, rastreamento digital e pagamento por descarte de resíduos, isso é feito com sucesso, para se ter um controle maior, otimização das rotas de recolha de resíduos, tubos de coleta de resíduos a vácuo e direcionamento para o tratamento e reciclagem, quando possível. Isso resulta numa redução do consumo de 25 a 80 litros de água por pessoa por dia, em média. Aqui abordo a infraestrutura integrada do bairro Hammarby, em Estocolmo. Eu já fui lá, já visitei. É um bairro com esse conceito de inteligência e sustentabilidade, e ele é um projeto integrado de transporte, habitação, energia, água e tratamento de resíduos. No desenho urbano, o projeto procurou elevar a densidade da ocupação, a densidade populacional, e é próximo ao centro. Então, com usos mistos, residencial, comercial, escritórios e espaços públicos que favorecem a caminhabilidade e reduzem a dependência no automóvel tradicional. Então, o transporte, 80% das viagens realizadas por transporte público e a energia elétrica do transporte é gerada no local. Parte da energia. Questão da água, houve uma redução de 60% do consumo, com a utilização de sanitários e aparelhos eficientes, aproveitamento e tratamento de água de chuva e jardins com plantas de baixo consumo. Na questão energética, ela é ligada ao sistema da cidade, mas placas solares fotovoltaicas complementam o fornecimento.
e muitos apartamentos utilizam biogás produzidos dos resíduos locais para o gás de cozinha. Os resíduos, então, são coletados selecionadamente, né? São os resíduos, o plástico, papel, o resíduo orgânico, são coletados separadamente via tubos subterrâneos a vácuo, né? Então você deposita lá o lixo numa lixeira, ele cai num tubo a vácuo que que elimina a necessidade de caminhões de lixo e que leva para a destinação. Então tem resíduo biológico, né, que vai para um depósito onde se gera o biogás e fertilizantes, né? E aí o plástico vai para um lugar que é onde há reciclagem. Então, toda a infraestrutura do projeto foi pensada nesse conceito de sustentabilidade e inteligência na gestão dos recursos. Então, a habitação e o desenvolvimento econômico, que também é o pilar das cidades inteligentes, né? Como as cidades inteligentes abordam essa questão. O licenciamento para construção civil e para atividades empresariais feita digitalmente, preenchimento digital de impostos empresariais, banco de dados completo dos terrenos da cidade, aberto ao público. Isso permite um mercado fundiário eficiente, criando transparência nos terrenos disponíveis e reduzindo o custo de registro de imóveis. Plataformas online para divulgação de vagas de emprego e perfis de candidato podem usar algoritmos para combinar candidatos compatíveis com empregos disponíveis, reduzindo o tempo de procura de emprego e desemprego. Programas de treinamento e reciclagem online, mercados digitais onde anfitriões individuais podem anunciar e alugar acomodações de curto prazo, por exemplo, educação personalizada através do uso de dados sobre os alunos e, por final, o engajamento com a comunidade. Cria-se nas cidades inteligentes plataformas de conexão local, como sites e aplicativos móveis que ajudam as pessoas a se conectar, potencialmente conhecer outras pessoas em sua comunidade. Aplicativos de engajamento cívico local que incluem possibilidade de relatar incômodos não emergenciais e necessidade de manutenção, ou fornecer informações sobre decisões políticas, participar de iniciativas digitais da cidade, interagir com autoridades municipais e departamentos em redes sociais. Além disso, a digitalização de serviços administrativos governamentais voltados para os cidadãos, como a declaração de imposto de renda, registro de automóveis ou solicitação de seguro-desemprego, etc. No ranking da McKinsey, as principais cidades, as cidades mais inteligentes são Singapura, Nova York, Seul, Estocolmo, Amsterdã, Copenhague, na Dinamarca, São Francisco, Barcelona, Xangai e Chicago. Foram analisadas 50 cidades, São Paulo está em 37ª, Rio de Janeiro é a penúltima. Ali temos a imagem de Singapura. Além disso, as cidades digitais, por criarem extensões de dados, né, e pela tecnologia para disponibilizar esses dados, para processar esses dados e disponibilizá-los, fornece inteligência de mercado para empreendedores e consumidores. Os empreendedores, as empresas com expertise em tecnologia da informação, possuem acesso a fontes consideráveis, né, de banco de dados. Aí os analistas, os cientistas de dados e os profissionais de computação e design gráfico transformam os dados em formas práticas de acesso aos clientes. São os consumidores, que podem ser empresas ou pessoas.
se forem empresas, as empresas obtêm informações práticas e relevantes para o seu negócio, e pessoas obtêm acesso à tecnologia que facilitam a aquisição de informação, de bens e de consumo. Então, no âmbito do mercado imobiliário, nós temos fontes de dados de órgãos públicos, Prefeitura Municipal, Secretaria de Planejamento e Finanças, Governo Federal, IBGE, Ministério do Trabalho, Ministério de Fazenda e outros, que coletam e fornecem dados, que podem ser trabalhados pelas empresas, disponibilizados para as outras empresas ou para os consumidores, para as pessoas. E isso varia também de governo para governo. Temos governos de outros países, de cidades de outros países que que coletam mais informação e disponibilizam relativo ao que é feito aqui no Brasil. Então, acesso à informação, antigamente no Brasil era muito ruim, melhorou bastante. Então, consegue-se adquirir inteligência de mercado através dos dados dos órgãos públicos, principalmente do IBGE. Além disso, sindicatos e associações como Sinduscom, a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria e Construção, Federação das Indústrias e outros, também são fontes de dados, pois eles são associações de empresas, né? E é interessante para eles produzirem informações para os associados. Universidades também são centros de produção de conteúdo informativo, de dados e de relatórios, de conteúdo informativo. Empresas privadas, como imobiliárias e agências de consultoria e inteligência de mercado, que também são as empresas que pegam os dados, sintetizam e disponibilizam para clientes. Dentro dessas empresas de consultoria de mercado, que pegam os dados, sintetizam de forma fácil para os clientes, temos a GeoBig Data, que é a empresa a qual eu sou sócio e ajudei a desenvolver, tanto a ciência de dados quanto a oferta. Temos a GeoFusion, a Brain, que é a especialidade do mercado imobiliário, que faz consultoria para o Sinduscom, Sindicato de Construção, com dados do Sinduscom e também dados que a empresa coleta. A Urbit e a Nelway são as principais empresas no segmento de consultoria, por terem desenvolvido ferramentas tecnológicas, softwares, para fazer a avaliação. Existem inúmeras outras empresas que fazem consultoria sem software, que os clientes não têm acesso ao software, apenas aos relatórios. Essas aqui, os clientes têm acesso ao software e podem fazer as consultas que necessitam para as consultas de mercado para fazer a viabilidade dos empreendimentos. Tá? Então, vou apresentar a GeoBig Data um pouco para vocês entenderem. As outras trabalham mais ou menos no mesmo setor. Em termos de consultoria de mercado, a GeoBig Data oferece serviços tradicionais de consultoria, com expertise em processamento de dados, georreferenciamento, análise mercadológica e modelagem econômica. E desenvolveu uma plataforma online. A plataforma oferece serviços customizados e automatizados de inteligência geográfica através de um amplo banco de dados com informações sociais e econômicas georreferenciadas. Os serviços são automáticos e processam o banco de dados de acordo com as demandas de informação dos usuários. O valor das consultas varia com a quantidade de informações demandadas e o tipo de serviço de processamento utilizado. A plataforma online ela está sendo reformulada, ela foi tirada do ar, mas basicamente
ela tinha um banco de dados, e a empresa ainda tem, só não está disponível online para processar, com informações demográficas e econômicas por domicílio, o Brasil inteiro, informações sobre estabelecimentos e vínculos empregatícios formais, informações sobre a classificação de atividade econômica dos estabelecimentos formais, informações sobre a classificação brasileira de ocupações dos vínculos empregatícios formais e informações sobre o potencial de consumo de bens e serviços variados por domicílio. Isso são dados disponibilizados geograficamente, são georreferenciados para serem analisados. Então, os serviços da empresa, que são os algoritmos que processam o banco de dados, eles são serviços variados. Há o serviço de análise local, onde o cliente escolhe a área que ele quer analisar. Dentro dessa área tem um menu, né, isso na plataforma online, tem um menu onde o cliente escolhe o que ele quer analisar sobre esse local, quais informações ele quer desse local. Então aqui há um ponto central com um raio de 300 metros, aqui um raio de 600 metros. Então, nesses dois círculos de influência, eu quero saber sobre quantas pessoas estão aqui, qual que é o padrão de renda, quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas de 30 a 45 anos. Então, são informações, há uma vasta oferta de informações, são 5.700 dados que se pode obter sobre essa localidade. O segundo serviço é a análise comparativa, onde se selecionam 3 locais, por exemplo, no Rio de Janeiro, 2 no Rio de Janeiro e em Niterói, num exemplo hipotético, né, porque temos dados para o Brasil inteiro, e aí obtém-se as informações que o cliente quer sobre esses locais, a fim de comparar. Por exemplo, num exemplo básico, eu quero saber quantas pessoas moram aqui, quantas pessoas moram aqui, quantas pessoas moram ali. Aqui tem 20 mil, aqui tem, vamos lá, mais 200 mil, aqui como é o centro comercial do Rio tem menos, tem 50 mil, aqui como é Niterói é muito denso, tem 350 mil. Então, essa simples informação permite ao empreendedor identificar melhor local para abrir um negócio, para construir. Então, por exemplo, potencial de consumo em vestuário feminino. Aqui é 100 milhões, aqui é 200 milhões, aqui é 500. Então, potencial, lá tem mais pessoas, mais mulheres, mais potencial de consumo em vestuário. O mercado, vamos supor que os preços dos aluguéis não sejam muito diferentes, então ele é o melhor lugar para construir uma loja. Isso serve para vários segmentos, para construção civil, para segmento de alimentos, segmento de saúde, vários segmentos. Então, o terceiro é a análise competitiva. Aqui em Copacabana, por exemplo, temos um ponto onde o empreendedor quer abrir uma farmácia. Aí temos aqui outras farmácias. Então, a análise competitiva na área de influência deste ponto, vê a proximidade das pessoas a cada uma das farmácias e calcula o potencial de faturamento em medicamentos, produtos de higiene. Ponto. E a análise competitiva 2 aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, peguei cada loja da Araújo e avaliei cada área de influência de cada uma para ver se uma conflita com a outra e de fato os círculos das áreas de influência intercedem uns aos outros, então dividindo o mercado entre as lojas, né? Então aqui, uma pessoa que mora aqui, que quer ir na Araújo, ela vai aqui, né?
Então, mas se tiver uma pessoa aqui, mesmo que o círculo de abrangência da Araújo atenda esse cliente, essa loja está mais próxima, então provavelmente a probabilidade dele ir para cá é muito maior. Então, essa análise avalia a concorrência no local e estima potencial de mercado em cada ponto. Além disso, temos o serviço de local ideal, onde, com base nos dados que você quer para viabilidade do seu negócio, o que é importante do seu negócio, você, por exemplo, quero saber os melhores 5 locais para abrir um negócio, não sei, qualquer. Então, as informações que você precisa saber para abrir esse negócio, você escolhe elas. Eu preciso, potencial de medicamentos, né? Quais são os municípios aqui que tem maior potencial de consumo. Eu estou citando um exemplo hipotético, são muitas informações. Aí o algoritmo processa o banco de dados e escolhe e identifica os melhores locais para empreender. Esses vídeos explicativos desses serviços estão disponíveis no canal do YouTube da GeoBig Data. Além disso, tem o serviço de análise de vocação, que é um algoritmo que processa o banco de dados e identifica o diferencial do lugar. Aqui tem muitos idosos. Aqui o diferencial é que a população é muito rica. Então, o algoritmo analisa o lugar e encontra dentro do banco de dados da empresa o que é o diferencial desse lugar comparado a outro. Você tem que comparar outro para... você tem que estabelecer um nível de comparação para que a análise de vocação seja feita. Então, um exemplo prático de análise local para padaria e supermercado em Juiz de Fora. Então, seleciona um raio de 300 metros para padaria, um raio de 600 ou 1 quilômetro, acho que está 600, mas pode ser, 600, para supermercado. Aqui é 300, aqui é o dobro, 600. Então, o local de coordenada, latitude e longitude, 21 e 43. Há um raio de 300 metros, pessoas residentes, 6.160. Renda total das pessoas, 16 milhões, renda anual. Domicílios, 2.500. Renda total dos domicílios, 16.245. Potencial de consumo em alimentos nos domicílios, 22 milhões. Esses dados do potencial de consumo são de 2017 e os dados da renda são do IBGE de 2010. Por isso que o potencial de consumo é superior. Tá? Então, para fazer essa análise, é essencial usar os dados de 2017. Potencial de consumo em alimentos, potencial de consumo em bebidas, potencial de consumo em artigos de limpeza, potencial de consumo, higiene e cuidado pessoal. Na verdade, aqui está a M. Então, a renda total dos domicílios é um mês. 16 milhões a um mês. Então, multiplicado por 12, dá quase 200 milhões, 200 e poucos milhões ao ano. Apesar de ser em 2010, o número é bem maior do que o potencial de consumo de alimentação total, que aqui vai dar 22 mais 24, 25, 30 milhões. Esse é ao ano. Então, 30 milhões quantos por cento? 15%? Lote 16%. O potencial de consumo
é 16% da renda dos domicílios, tá? Mas, provavelmente quando eu fiz esse exemplo, eu posso ter corrigido a renda total dos domicílios de 2010 para 2017, considerando a inflação, para poder ter dados comparáveis. Então, às vezes, já tem um tempo que eu fiz esse exemplo, isso pode ser feito, você pode corrigir a renda dos domicílios de 2010 para 2017, considerando a inflação anual, para você poder comparar a renda dos domicílios ao potencial de consumo e saber qual que é a proporção da renda domiciliar que vai para o consumo de alimento, domicílio, bebida, artigos de limpeza e higiene, que são os produtos ofertados em padarias não, mas em supermercados sim. Padarias se restringe alimentação e bebidas, né? Na maior parte dos casos. Então, fazendo essa análise local, obtém-se os dados a fim de abrir uma padaria ou um supermercado. Mas, para fazer um estudo é interessante fazer uma análise competitiva, porque tem mais padarias ali, tem mais supermercados, então com a análise competitiva você identifica as padarias que estão dentro da área de influência da padaria e os supermercados que estão dentro da área de influência do supermercado. E aí isso fraciona o potencial de mercado, potencial de faturamento, que é o potencial de consumo, né? Entre todos os estabelecimentos de acordo com a proximidade. A não ser que a pessoa goste muito da sua padaria, mas uma pessoa que mora aqui, tendo uma padaria na esquina, ela vai aqui, né? Então, aqui você tem a divisão do mercado dentro dessa área. O mesmo ocorre lá. Já, por exemplo, para farmácias, como eu citei, né? As lojas Araújos, se você fizer uma análise comparativa, você vai pegar o total do faturamento, que é o potencial de consumo em higiene e cuidados pessoais, potencial de gastos e medicamentos, potencial de consumo total. Por exemplo, no local A deu 15 milhões, no local B deu 18 milhões, no local C deu 15, no local D deu 9 e por aí vai. Então esse é o potencial anual de faturamento das lojas Araújo que de fato existem aqui. Mas se você faz a análise competitiva, que é a que contabiliza a interseção dos círculos e separa o público entre os que estão mais próximos desta e os que estão mais próximos daquela, o potencial de faturamento de cada uma cai, por óbvio. O local A passa para 8, o local B passa para 9, o local 10 no local C passa para 10 e o local G, que é esse local, apresenta o maior faturamento, 16 milhões. Só que eu não avaliei se tem mais lojas Araújo ou se tem mais farmácias nessas regiões. Então aqui é só uma avaliação dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades da Araújo. E de fato, as lojas Araújo têm um faturamento médio anual de 11 milhões, de acordo com publicações disponíveis na internet. Há uma publicação que fala do faturamento total da Araújo de algum bilhão e a quantidade de lojas que existem. Então eu dividi o faturamento total da Araújo, dividi pela quantidade de lojas e cheguei a um faturamento médio de 11, que é o faturamento real das lojas Araújo. Então os dados oferecem uma perspectiva bem real, né, do potencial de faturamento de uma farmácia. Então,
Esse exemplo feito para padaria e supermercado pode ser feito para vários outros tipos de negócio, inclusive a construção civil. Aqui, por exemplo, peguei 3 áreas para fazer uma análise comparativa, a área B, a área C e a área A, B e C. Então, na área A temos os resultados, a área B e na área C. Domicílios com renda mensal de 2 a 5 salários mínimos. Então, a análise aqui é para a construção civil de Minha Casa Minha Vida, que o público são unidades domiciliares que possuem uma renda mensal de 2 a 5 salários mínimos. Então, no local A tem 3.676 domicílios, no local B 1.712, no local C 1.800. Pessoas com renda mensal, pessoas responsáveis com renda mensal de 2 a 5, total da renda mensal das pessoas, aí temos o total da renda mensal, né? Então o local é mais populoso e tem mais renda. Pessoas responsáveis, moradoras em domicílios, né? Então a quantidade de pessoas, total da renda mensal dessas pessoas, os dados são semelhantes. Pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento, com renda mensal de 2 a 5. Tá? Então, temos os responsáveis e temos o total de pessoas que ganham entre 2 a 5. Então, o total da renda mensal das pessoas, que inclui o responsável e o cônjuge, né, e mais pessoas que moram. Então, a renda total é essa. Então, a comparação. Ali tem domicílios particulares ocupados contra não ocupados, para se calcular a vacância. Aqui temos que a vacância é quase de 10%, né? Já aqui a vacância é menor que 10%, né? Aqui é menor ainda, então, às vezes a probabilidade de se empreender aqui seja melhor, porque tem poucos domicílios no mercado disponíveis nessa localidade. Então, podemos também identificar quantas pessoas que moram, aqui 40 mil, 32 mil e 25 mil. Faixa etária das pessoas, para identificar as pessoas que vão casar e vão querer sair da casa dos pais e ir para sua própria moradia. Então, conseguimos identificar a quantidade de pessoas de 20 a 29 anos de idade. Aqui temos 7.800, 6.200, 5.100. Pessoas de 30 a 40. Aqui temos 7.200, 5.800, 4.900. Aí temos a classe dos domicílios, quantidade por quantidade. Aqui temos dados também de outra fonte sobre as populações. E por fim, o potencial de gastos da classe B2 com material e mão de obra para a construção, que é um gasto anual. 28 milhões aqui é o potencial de gasto, 17 milhões ali, 15 milhões ali. Potencial de gasto da classe C1 com material e mão de obra para construção. Então temos uma série de informações que ajuda para a tomada de decisão, né? Dados demográficos e econômicos para tomada de decisão para construção civil. Então, com base na renda da pessoa, é possível estimar um produto que atenda às necessidades, porque não adianta construir um prédio de classe A em um lugar onde a renda não comporta o pagamento do financiamento do imóvel. Então, tendo essa análise, você tem um padrão, né? Além de você ir lá e ver o que é, como é o bairro, você consegue, dentro da sua empresa, avaliar os custos do seu empreendimento,
se você consegue ofertar algo bom que atenda o bolso dessas pessoas. Se você conseguir aprimorar a qualidade da construção, né, vai ser ótimo. Aí você lembra que tem que caber no orçamento dos moradores, das pessoas que estão lá, a não ser que você queira arriscar e ofertar algo que seja mais caro, mas você quer promover uma transformação, você vê que o lugar é atrativo, que tem potencial para trazer construções mais avançadas e acaba fazendo um empreendimento que avança um pouco nessa questão. A Geofusion, que é a concorrente, os serviços dela são de acesso a um software. E você tem no software tudo que você quer buscar lá dentro. Você tem várias ferramentas, as informações e as ferramentas que processam da mesma forma, de uma forma diferente da GeoBigData. Aqui tem um software que você paga uma licença anual para a Geofusion para você usar todas as ferramentas desse software. A GeoBigData, por sua vez, não era necessário pagamento de uma licença anual para a utilização. Os serviços da GeoBigData na plataforma online eram acessados por demanda. Então, uma consulta, se um empreendedor quer fazer 3 consultas, ele não precisa fazer uma licença anual. A pessoa quer abrir uma padaria, quer fazer um empreendimento. Então, ele faz a consulta, paga um valor pela consulta. E era um valor bem acessível. Já aqui é um contrato anual, que varia de 40 a 100 mil, tá? Para se obter acesso ao software da Geofusion. Na GeoBigData, as consultas, o preço das consultas era de acordo com quantos locais você quer avaliar, quantos dados, quanto de informação você quer. Aí faz-se a precificação automatizada, tudo online, sem intermediação de ninguém. E era uma precificação que podia ser de R$50 até R$1.000, para se obter informações relevantes antes de se empreender, né? Porque geralmente as pessoas abrem os negócios no escuro e não tem ideia de que existem essas ferramentas de mercado para se consultar antes de abrir e gastar o investimento, né? E fazer o investimento, que é uma decisão que às vezes é uma decisão única para as pessoas, né? Se ela errar, ela perde o capital investido. Então, eu tenho um conhecido que tem uma barbearia, mas ele escolheu um lugar só de visitar e ter aquele feeling, aquele sentimento. Mas ele podia ter pesquisado quantos homens de renda tal moram naquele lugar, quantos homens de renda tal moram naquele outro lugar, e comparado os lugares, além de saber quantas pessoas trabalham ali, para ter um parâmetro antes de tomar a decisão. Então aqui, a Geofusion, por exemplo, dentre três mapas para a construção civil, que está lá no site dela, de exemplo, tem os mapas que são produzidos da faixa de renda, para se identificar a faixa de renda da população, os polos geradores de tráfego, isso para abrir para a construção civil, empreendimentos comerciais, por exemplo, né? Shoppings, para ver onde que tem volume de pessoas, e também a renda média dos habitantes. E também tem os dados, né? Aqui é a
domicílios por faixa de renda, nos lugares, moradores por domicílio, domicílios por tipo, casa, apartamento, domicílios por condição de ocupação, domicílio próprio, alugado. Então quantifica-se tudo isso para ter um panorama do mercado, isso da Geofúria. A Brain, que é a outra, possui um banco de dados de novos lançamentos, né? Que aí eles abordam muito a questão da absorção líquida, como a gente viu na palestra anterior, para avaliar a oferta e a demanda no mercado imobiliário. Então eles têm dados de novos lançamentos, quantidade, especificações técnicas, padrão e preços de todos os lançamentos da cidade. Além disso, eles têm dados de velocidade de vendas e a localização desses lançamentos. Eles têm um convênio com o Sindicato da Construção de Minas Gerais e atuação nacional com múltiplos pesquisadores de campo e que quantificam e fazem a quantificação da oferta trimestralmente, né? O que está sendo lançado, qual é o tamanho dos imóveis e tudo mais, tudo para mostrar o que está sendo feito e isso informa os empreendedores como o mercado está. Então, em resumo, as informações importantes são as informações demográficas, de famílias, moradores, renda, dos domicílios, índices macroeconômicos, como está o desempenho do PIB, da inflação, o IGPM, que é um índice de preço de imóveis, a Selic, que é a taxa de juros, e o CDI, disponibilidade de crédito, sistema financeiro de habitação, o FGTS, né, que financia muito parte da moradia popular, que é, por exemplo, a MRV, que é uma empresa, uma das maiores construtoras, 90% é voltada para a habitação popular, que é financiada pelo Fundo de Garantia do Trabalhador, e a SBPE, que é o Sistema Brasileiro da Poupança, né, ou seja, a poupança. SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança, a sigla da poupança, que é poupança e empréstimo. Além disso, temos a situação da mão de obra para se computar os custos, né? E a relação entre emprego e desemprego, que isso influencia no custo da oferta, né? E a geografia, as questões relacionadas à localização, leis de uso do solo, etc. Aqui, para se ter uma perspectiva, a linha azul é a variação da produção na construção civil, PIB da construção civil, medida aqui. E a linha laranja é a variação da taxa de juros, Selic, só que invertida. Ou seja, à medida que a taxa de juros, por exemplo, aqui ela está invertida só para mostrar que os juros influenciam muito na construção civil, né? No desempenho, na produção da construção civil. Então, por exemplo, aqui na pandemia, 2019-20, né? Os juros caiu, foi para 2%. Aqui ele sobe porque é invertido. Então, menos 2%, aqui é menos 15%. Né? Então, aqui, por exemplo, em 2021, como teve uma inflação, os juros teve que ser aumentado para 10%. Aqui é menos 10%, porque é justamente porque é invertido para mostrar. Então, como houve um aumento dos juros de 2% para 10%, o PIB da construção civil caiu, né? Então, estava lá, aqui é 0, é a variação do PIB real, e aqui, pá, foi lá embaixo. Isso aqui eu acho que é a variação da taxa de crescimento. Bom, mas bem, esse gráfico mostra a relação entre a Selic
taxa de juros e o PIB da construção. Se a Selic cai, se os juros caem, o PIB da construção sobe. Se o PIB se a Selic aumenta, o PIB da construção cai. Dados essenciais para a viabilidade de edificações. Então, zona e parâmetros urbanísticos, usos, cotas habitacionais, coeficiente de aproveitamento e afastamento, valor do terreno, da propriedade, preço da construção, que muitos olham o CUB, que é produzido pelo Sindicato da Construção, preço de aluguel e venda de imóveis no mercado local, taxa de vacância dos imóveis, capacidade de compra da população local. Isso tudo a gente viu na palestra anterior. Ferramenta de viabilidade, temos a Place, que é uma empresa de Porto Alegre, que oferece um sistema onde você escolhe um local e o sistema traz informações para a viabilidade de empreendimento no local. O que pode ser construído, potencial de construção, etc. Traz todos os parâmetros urbanísticos, também a viabilidade, o custo de se construir, né, e o preço de venda. Então, potencial de retorno. E com isso, vocês podem ver que, reunindo toda a apresentação, desde as cidades inteligentes até as ferramentas de estudo e as plataformas de estudo de mercado e viabilidade, tem-se a cidade digital, né? que é um modelo digital da cidade que consegue informar as decisões das pessoas, decisões dos empreendedores, de uma forma bem ampla. Então, Singapura, que é a cidade mais, a primeira Smart City, a cidade mais inteligente do mundo, desenvolveu um modelo digital da cidade, né? E todos os empreendimentos possuem informações sobre ele, desde quantas pessoas estão lá, qual que é a taxa para andar na roda gigante, aqui é a área comercial, né? Esse é o prédio, o famoso prédio que tem lá a piscina com a vista bonita. Então você acessa o site, entra, vê o prédio, clica, você tem a imagem da piscina do prédio, da vista lá do teatro, da arena de esporte, né? E informações do que está acontecendo nos teatros, na Bahia, qual que é o valor do ingresso. Então, você tem a cidade, todas as suas funções sendo monitoradas e informadas em uma plataforma digital. Formação de trânsito, formação do transporte público. Aqui tem o centro de negócios, os edifícios comerciais. Você deve saber quais empresas estão aonde. Monitoramento de luz e da temperatura da cidade. Aqui já é um edifício residencial. Se tiver um escritório dentro do edifício informando se tem unidades vagas ou não. Aqui calcula a exposição para o sol. Né? Isso informa o cliente na hora de comprar um imóvel. Né? A idade do edifício, área, volume. Deve ter informações sobre estacionamento.
Então é uma gama de aí ó, 34 vagas, 9 árvores. Informações sobre as unidades. Informações de vagas disponíveis. O modelo digital migra para a realidade, às vezes a gente nem percebe, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais a semelhança com a realidade vai acontecendo, né? Então, Singapura é uma das cidades pioneiras nesse sentido. Informação para empreendedores da construção civil, para consumidores, para turistas, para engenheiros ambientais e etc. Vou passar adiante. E entrar então na parte final da apresentação, que é um assunto que tomou a cena recentemente, o metaverso. Então, as cidades que se desenvolverem digitalmente vão ser bastante utilizadas com as tecnologias do metaverso, né? Uma cidade metaversa, ela é uma cidade digital que gêmea da cidade atual, né? E com o aprimoramento da tecnologia, ela pode se tornar idêntica. O metaverso é um ambiente simulado em 3 dimensões, compartilhado, onde os usuários podem interagir com outros indivíduos e explorar esses mundos virtuais, trabalhar, fazer compra e se divertir também, né? As pessoas poderão transitar na rua, ver as lojas e fazer compras online num mundo totalmente virtual. O termo foi cunhado por Neil Stephenson em seu romance Snow Crash, em 1992, onde os usuários podiam acessar mundos virtuais usando óculos de realidade virtual. Muitas cidades como Seul, Nova York, Santa Mônica, lá em Los Angeles, Dubai, Xangai e Singapura já estão adotando as tecnologias do metaverso. Londres, por exemplo, usando a tecnologia de mapeamento espacial desenvolvida pela ARway, da Nextech, a cidade agora está sendo mapeada em 3D. O kit de desenvolvimento de software mapeia o ambiente físico em minutos, proporcionando experiências incríveis de realidade artificial baseadas na localização. Isso abre um novo domínio para publicidade, portais e hologramas no futuro. Londres também é o hub central para reuniões e conferências relacionadas à criptografia. Nova York, a Universidade de Columbia iniciou um projeto Hybrid Twins for Urban Transportations, para transporte urbano, em 2021, para criar gêmeos digitais de vários locais importantes da cidade. Ela utiliza dados em tempo real obtidos por meio de sensores colocados em diversos locais. O projeto visa usar aprendizado de máquina, inteligência artificial, para otimizar o fluxo de tráfego nos principais cruzamentos. Seul acredita que o metaverso pode ser aproveitado para o bem público e já desenvolveu um modelo digital
A primeira plataforma desse tipo, desenvolvida por uma cidade, foi lançada este ano, na verdade foi ano passado, na versão beta para mais de 3 mil residentes que podem usar avatares para explorar uma prefeitura virtual de Seul e jogar no Seul Plaza. Os visitantes mais jovens podem usar a plataforma para aconselhamento e orientação profissional. A visão de 5 anos do governo municipal é construir um mundo virtual de serviço completo, no qual as pessoas possam fazer coisas como obter licenças e apresentar reclamações de serviço, reduz as barreiras da comunicação com os residentes e visitantes. Como uma cidade digital de alta tecnologia, nas palavras do Russell Shire, queremos usar preventivamente esse espaço inexplorado. O Manchester City, time de futebol inglês, na cidade de Manchester, fechou uma parceria com a Sony para criar uma versão digital do estádio. O Etihad Stadium será mapeado para ser lançado em realidade virtual em até 3 anos, na verdade já deve estar sendo, e os torcedores de fora do Reino Unido poderão assistir aos jogos ao vivo, direto do conforto de suas casas, como se estivessem no próprio estádio. Os representantes do City, do Manchester City, acreditam que seria possível reproduzir uma experiência virtual muito parecida com a real. E uma das vantagens do modelo é ver jogos de diferentes ângulos, com som ambiente e cantos de torcida como se estivesse lá. E aí não haveria limitação de público, porque você está num espaço virtual. Ou preocupação com a segurança física das pessoas, gerando economia de escala. Então, um jogo do Manchester City pode ser transmitido para o mundo inteiro e incontáveis pessoas, enquanto o estádio real só pode ser, na verdade, as pessoas tendo a experiência da realidade, né, são limitadas aos assentos. A televisão seria aprimorada pelo metaverso, trazendo mais da experiência real do jogo em si. Então, chegamos ao fim de toda essa palestra, toda a série de palestras, onde nós abordamos da palestra 1, a história do desenvolvimento urbano, dos primeiros assentamentos da Revolução Industrial. Palestra 2, desenvolvimento urbano e econômico, conexão entre o planejamento e estrutura espacial urbana já após a Revolução Industrial, quando as cidades realmente cresceram e se estabeleceram no mundo, que era rural. Aí a gente abordou os padrões de desenvolvimento dessas cidades na palestra 3, fizemos análise de Nova York, análise de Belo Horizonte. No módulo 2 apresentamos a análise de Londres, análise de São Paulo, análise de São Paulo. Tivemos a conversa com Anthony Lin, do Caos Planejado. A dinâmica do mercado imobiliário foi apresentada na palestra 4. E por fim, a cidade digital, as plataformas e serviços de estudo de mercado. Então, espero que tenha sido frutífero. Muito obrigado pela atenção.